Fala turma, tudo bem? Começando mais um episódio do quadro Café com Investimentos, onde eu pego as principais dúvidas de vocês no Instagram e trago aqui para gravar no nosso YouTube, começando hoje com o nosso uniforme novo. Diga se vocês gostaram do nosso novo uniforme, nosso novo logo. Mas vamos lá, sem mais delongas. Primeira das 3 perguntas do dia, do Douglas. Primeira, vale a pena investir em fundos de renda fixa? Douglas, uma coisa que eu acredito muito em termos de fundos de investimento é que praticamente nenhum deles vai te dar uma performance melhor do que você investir diretamente nos ativos. E nos fundos de renda fixa, você tem 3 principais problemas. O primeiro problema, se você pegar a composição de um fundo de renda fixa, você abrir a lâmina técnica, que é o documento obrigatório dos fundos terem disponíveis para os investidores, e você vê lá, 90% deles vai ter a maior parte da carteira investindo em títulos públicos, no Tesouro Direto. E o retorno deles dificilmente bate o CDI ou a Selic, porque a maior parte da composição da carteira deles está indexada em títulos que vão orbitar em torno da Selic ou do CDI. E a maioria deles perde para esses índices porque eles têm uma taxa de administração e uma taxa de performance às vezes, isso acaba por corroer o seu ganho. Ah, Matheus, mas as taxas dos fundos de renda fixa 0,3, 0,4, 0,5%. Tá bom, tem fundos que cobram 1,5%, 2% ao ano, que é um absurdo, mas mesmo esses que cobram uma taxa razoavelmente baixa, em um ano que a Selic e o CDI está em 2%, como aconteceu em 2020, você vai deixar boa parte do seu retorno na mesa. E o segundo problema, terceiro grande problema, na verdade, dos fundos de renda fixa, o primeiro é a composição parecida com o Tesouro Direto, o segundo é a taxa de administração e o terceiro é que eles sofrem pelo efeito do come-cotas. O que é o come-cotas? É o adiantamento do imposto de renda que o governo cobra 2 vezes ao ano, em maio e novembro, de fundos de renda fixa, ou seja, eles atrasam o rendimento do seu fundo. Ele está valorizando, cobra o imposto de renda em maio e cobra em novembro de novo. Isso atrapalha o efeito da criação dos juros compostos, da bola de neve. Se você pagar o imposto de renda só no final, você ganha mais dinheiro do que você ir pagando ele antes. Uma vez que você paga, aquele valor para de render para você. Eu não gosto de fundos de renda fixa, por isso prefiro investir direto nos títulos. Bacana? Segunda pergunta do M. Silva, não sei se é ele ou se é ela, mas fundos imobiliários do agronegócio vale a pena? M. Silva, vou chamar de Silva. O setor do agronegócio no Brasil é o único setor que vem crescendo em termos de ganhos reais, se a gente for comparar com serviço, indústria e agronegócio, nos últimos 10 anos. Ele vem crescendo em termos reais, tanto em termos de cima da inflação do Brasil, quanto em dólares. O grande forte do Brasil é, de fato, o agronegócio. Porém, quando se fala de fundos imobiliários do agronegócio, a gente tem uma aula que eu vou deixar, inclusive, aqui para você, onde eu explico no detalhe como que se analisa esse tipo de fundo. Eles têm uma diferença que não depende do resultado do agronegócio para você usufruir dos resultados. Do mesmo jeito que quando você compra um fundo imobiliário de um galpão logístico, e esse galpão está alugado, digamos, para a Amazon, para o Magazine Luiza, você não depende do resultado das empresas para receber o seu aluguel que está contratuado. O que não pode acontecer são as empresas quebrarem, romperem o contrato ou saírem de lá. Para você ter uma estabilidade maior dos seus resultados. Quando fala-se de terras, são contratos de 10, 15 anos. A produção da terra é uma coisa um pouco mais estável, que precisa de fato de um longo prazo para conseguir ser aproveitada. Então, tanto o local estratégico quanto o prazo estão muito a seu favor. E por ser um nicho de fundo imobiliário razoavelmente novo, eles ainda têm um prêmio de risco embutido mais alto em cima deles. Na minha carteira, eu tenho sim fundos imobiliários do agronegócio. Se você quiser uma lição de casa para estudar, estude o BETA11, BTAL11, RZTR11, o RISA e o BETRA, BTRA11. São 3 fundos imobiliários do agronegócio que vale a pena você dar uma estudada para ver se tem sentido ou não para sua carteira. Legal? E a última pergunta do dia, do Fábio. Pergunta excelente. Herdei um apartamento. Vendo ou alugo? Vamos lá. Primeiro de tudo, não é errado você ter um imóvel e colocá-lo para alugar. Isso é sim uma fonte de renda passiva e depende muito do qual que é a localização do apartamento, o quanto que ele vale. Pegar um imóvel pontual é difícil falar sem nenhuma outra informação se vale a pena ou não você alugar ou você vender. Contudo, se a gente for pegar o macro da situação, depende de alguns outros fatores. Por exemplo, quanto que é o seu patrimônio? Se você só tem esse imóvel, eu venderia ele imediatamente. Porque imagina que esse imóvel vale 500 mil reais. Você pega esses 500 mil reais, eles estão imobilizados, você não tem liquidez em cima deles, isso pode vir a ser um problema. O aluguel do imóvel que você recebe tem imposto de renda em cima daquilo e você vai ter que estar muito atento porque a maior parte do seu capital está dentro de um imóvel apenas sem liquidez
com o inquilino que pode estar aí ou está lá, ou seja, binária, 100% ou 0% ocupado, não tem nada no meio do caminho. Então, se tivesse só um apartamento, eu liquidaria esse apartamento e investiria esse dinheiro. Mas, Matheus, você entende de investimentos? Eu não entendo. você pode fazer duas coisas. Uma, estudar o nosso canal, que você vai sair daqui sabendo muito sobre como investir e montar a sua carteira. Ou você pode liquidar esse investimento e colocar em investimentos similares no mercado imobiliário. Coloca uma parte no Tesouro Selic para ter uma reserva, investe num paralelo que são os fundos imobiliários. Se você pegar 500 mil reais, não sei se é isso que vale o seu apartamento, não sei se você só tem isso de patrimônio, e alocar em fundos imobiliários, você vai ter no mínimo 1.000 imóveis pagando aluguéis, setores diferentes no Brasil inteiro, isento de imposto de renda. Aprendendo o mínimo a analisar fundos imobiliários, você consegue já montar uma carteira bem defensiva, uma excelente carteira. Então, quando você fala de ter um imóvel para alugar, financeiramente a resposta é: não deve valer tanto a pena. Porém, dentro do seu contexto, não há nenhum problema você ter um imóvel para você alugar, porque o imóvel você também pode negociar um a um, tanto a compra quanto, no seu caso, como você herdou, pode negociar a venda desse imóvel, negociar com o inquilino que está lá dentro, está numa região que você acha que vai valorizar muito mais. Então, isso tem que entrar em consideração. Porém, eu sou uma pessoa que preza muito pela liquidez nos meus investimentos. Apesar de eu estar investindo por longuíssimo prazo, que a ideia é não vender nunca, eu tenho a opção de apertar um botão em 2 dias, estar na minha conta qualquer valor que eu tenho aplicado. Para mim é um conforto muito grande. Agora, o que é um conforto para você? Se você não conhece nada de investimentos, primeiro estude os investimentos, põe para alugar, depois cogite vender. Se já conhece sobre investimentos e quer manter o ramo imobiliário, eu, sem sombra de dúvidas, liquidaria o apartamento e investiria no mercado de fundos imobiliários. Eles te pagam todo dia 15, o João não te liga porque quebrou o ar-condicionado, tem que pintar a casa, são isentos de imposto, vão te pagar com uma frequência, são imóveis de altíssima qualidade, tendem a valorizar com o tempo. Vou deixar aqui uma playlist sobre fundos imobiliários, caso você não conheça ainda, porque para mim é uma das alternativas mais interessantes para o pequeno investidor ter acesso ao maior mercado imobiliário do Brasil. Legal, pessoal? Então, por hoje era isso. Comenta aqui embaixo se você já conhecia esse quadro e as suas dúvidas também que ficaram aqui. Vai ser um prazer responder todas. Um abraço, vejo você na próxima.